Pessoal, o nosso processo de amadurecimento moral, ele vai trazer que eu posso, vivendo uma dificuldade, com essa dificuldade, como isso não vai ser trago para nós em ação e reação, não gerar nova aflição e nova dor naqueles que nos odeiam. Isso significa que a nossa dívida está num processo encerrativo. E é curioso porque quando nós consideramos a questão do umbral, ele vai reunir espíritos que estão numa desesperação. Inclusive, quando a gente tem um espírito ali na região umbralina mais lúcido, pode ser um benfeitor que está ali para levar auxílio para aqueles populares umbralinos, ou pode ser um espírito trevoso que vai para aquela região do umbral para serviciar algum espírito e atormentá-lo. Porque a condição dos espíritos que estão em regiões umbralinas é uma condição de falta de lucidez, de desespero, de medo, de fugir, de sentir que está sendo acusado, ameaçado, e aí ele nega que fez aquilo que a acusação diz que ele fez. Uma região onde existem animais por toda parte, ao mesmo tempo ameaçadores. E ali traz para nós uma condição, inclusive quando a gente fala a questão dos animais, que são aí seres vivos que nos ajudam muito. Quando a gente inclusive fala, por exemplo, de um gato, de um cachorro, os animais de estimação, eles realizam muito por nós, e nesse sentido que, mesmo se a gente considerar outros grupos de animais sem seus de estimação, cada um tem o seu contributo importante, mas quando nós estamos falando de umbral, são expressões animalescas que causam medo, horror, e despertam o desejo de fugir, e ao mesmo tempo os espíritos que estão ali se sentem ameaçados. Num ambiente fétido, que uma água que vai beber está suja, algo que vai se alimentar está ali com verme ou num estado de podridão. Porque, na verdade, o umbral, ele vai trazer a expressão vibratória dos habitantes dali. Porque quando nós consideramos, por exemplo, o espírito, ele, ao sair aqui da Terra pelo desencarne, vai levar consigo as suas imperfeições. Por isso existem regiões umbralinas, trevosas, abissais. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma região trevosa, aí sim é um local onde existe uma hierarquia de poder, em que é feito o comando por perversidade, que existem ali naqueles habitantes, naturalmente com gradações, mas quando a gente tem chefe de falanges trevosas, é um espírito perverso e que se vicia outros, e inclusive usando técnicas de hipnotismo, que inclusive vai incluir encarnados que no seu desdobramento sono são levados para serem hipnotizados por esses espíritos maldosos e também influenciados de maneira a sinergizar um desejo malsão que o indivíduo tenha, porque eu posso até ter
um desejo de tomar um copo de cachaça, mas de pronto fazer uma recusa dessa atitude e, nesse sentido, não consumar esse ato. Mas a ação obsessora, ela acaba se energizando e me levando a um determinado ato que, se não tivesse aquela ação obsessora, talvez eu ficaria apenas ali numa elucubração, mas que só o fato de eu elucubrar já permite conexão com o espírito afim, em sintonia. Nesse sentido, a responsabilidade continuará sendo minha, mas entrarão em jogo também atenuantes e agravantes. Porque se a gente considerar a questão das expiações, elas acontecem também no astral. Inclusive, gente, houve um cacau em que nós houvéramos conversado um pouco sobre esse aspecto, porque a gente tem aquela ideia de que para espiar nós temos que estar encarnado aqui na Terra, considerando aí aqueles que fazem parte da evolução que está acontecendo nesse orbe. E vai acontecer que, mesmo que eu não esteja encarnada, eu esteja numa região umbralina, isso acontece, purificação e expiação, porque eu estou me demorando numa região de transtorno, de dor. Se a gente considerar a situação desse indivíduo que está se sentindo acusado e que se demora numa região umbralina e se sentindo atormentado, vai trazer que ele, nesse suplício que ele vive, está numa expiação. Porque nós não trabalhamos com punição. Porque punição implicaria que Deus é um carrasco e castiga os seus filhos pelos delitos que venhamos a cometer, o que não acontece. O que na verdade se dá são as consequências das nossas atitudes malsãs, em que a gente acaba tendo a nossa consciência manchada e nos comprometemos perante a lei de causa e efeito, e nesse sentido que, ao termos essa mancha moral acontecendo, precisaremos aí encontrar o resultado das nossas obras numa expiação que vem depois do arrependimento e que, de acordo com a maneira como eu vivo isso, eu vou conseguindo fazer uma reparação. Como uma moça comentava hoje que ela estava ali num outro cômodo da casa dela, fazendo umas impressões para o serviço dela, porque ela dá aula, e o marido reclamava por causa da hora que ela estava mexendo com aquilo, que ele queria dormir, e acabou que eles tiveram um desentendimento e ele houvera dito que o motivo de ter tantos casais em que a mulher é professora se separando é porque os maridos não estão aguentando essas rotinas das suas esposas que ficam entrando à madrugada trabalhando. E ela disse que quando ela foi para o trabalho, porque ela acabou que ficou raivosa e não segurou a sua impaciência, acabou falando o que não devia para ele. Inclusive, ela terminou comentando com ele que ia então morar sozinha, porque assim ela podia fazer o trabalho até a hora que ela desejasse. Mas ela ficou triste com a atitude dela, porque ela percebeu que ela deixou a impaciência dominar o seu coração, a sua emoção. E traz aí
espírito que já está com algum tipo de despertamento para perceber uma atitude que teve e que poderia ter evitado. Então, eu estou numa determinada situação em que eu tenho a opção de silenciar e perdoar, eu sou livre para fazer essa opção. Mas, quando eu opto por revidar e permito que aquele vire uma discussão, acaba que de alguma forma eu estou contribuindo para que esse tipo de situação aconteça. E nós, gente, estamos numa sociedade adoecida. Então, não é nem o fato de falar que os crimes, as violências estão aumentando. Porque a gente sabe que em época de rede social, as notícias elas são distribuídas em tempo real. Então, não é que antes não acontecia, mas demorava para isso chegar a público e até mesmo o alcance midiático de acontecimentos sinistros e infelizes, às vezes não acontecia, como acontece hoje a distribuição de uma dada informação devido à rapidez que a internet confere. E é um erro a gente achar que está crescendo só um tipo de violência. Na verdade, todo tipo de agressão e violência está campeando no nosso meio e, infelizmente, as notícias ruins elas acabam fazendo insuflações de vingança, porque o nosso estágio ainda é complicado, como um rapaz que houvera tido a circulação na mídia de um cavalo dele que houvera se recusado a continuar cavalgando e que ele houvera feito aí uma agressão, fazendo a retirada das patas desse cavalo, e esse cavalo sangrando acabou vindo a morrer, desencarnar. E, infelizmente, a mídia, ao pegar um assunto como esse e divulgar da forma como ela divulga, ela insufla linchamento, revide vingança, que só faz complicar moralmente aqueles que se entregam a esse tipo de sentimento. Então, numa situação como essa, nós sabemos, inclusive pelo conhecimento bendito que a doutrina espírita nos confere, que um indivíduo que faz isso com o animal, ele está adoecido. Ele precisa de mais ajuda do que o animal. Porque aquele que toma uma iniciativa dessa, primeiro que ele já está com um transtorno importante, precisa de um tratamento, é de ser internado num CAPS, de receber um atendimento espiritual de desobsessão, de entrar com uma medicação e de poder se envolver em alguma coisa que ele possa ser útil para ele ir conseguindo recompor a sua situação espiritual para o arrependimento e a expiação que o aguardam do que ele fez. A última coisa que esse indivíduo precisa é de ser linchado pelo que ele fez, porque ele já está sofrendo as consequências da atitude dele, porque quando ele maltrata aquele animal, ele se comprometeu perante a sua consciência, perante a lei de causa e efeito, que registra tudo, não deixa passar um iota. E nesse sentido que, quando a gente fala na abordagem de situações de violência, o agressor é o mais adoecido. Porque aquele que está na situação de receber agressão, conforme ele lide com aquilo, consono as vibrações da resiliência, do perdão, acaba que ele se coloca na sintonia do auxílio dos benfeitores, que vem ao alcance daquele que está sendo agredido e acaba que o ajuda até aliviando as dores que ele possa estar vivendo e o poupando de alguma forma. Porque a espiritualidade maior, quando se conecta conosco, ela tem várias formas de nos poupar de dor, de nos proteger, de nos livrar de uma determinada situação. Por exemplo, quando Paulo ele veio a desencarnar e ele tinha ali sido decapitado e a sua cabeça rolou, inclusive quando o soldado deu a primeira passada
na cabeça dele, na altura ali do pescoço, para poder decapitá-lo, a decapitação não completou. Então o pescoço dele ficou rasgado pelo meio, a cabeça pendendo para o lado e já sangrando. E aí o soldado deu uma nova apunhalada e assim a cabeça de Paulo caiu. Mas o benfeitor tirou o espírito de Paulo daquela cena, afastando ele dos seus despojos físicos, para que ele não sofresse com aquela cena e não se impressionasse. Isto é, na pauta do mérito do próprio Paulo, até pelo trabalho que ele houvera feito de levar auxílio, de aliviar a dor dos outros, levando aí a boa nova para todo mundo conhecido da época, considerado aí o apóstolo dos gentios. Aconteceu que quando chegou o momento do desencarne de Paulo, mesmo ali naquela decapitação o alcançando, naquele momento de angústia, de dor que ele sentiu, lancinante, passado aqueles primeiros instantes, ele foi retirado dali o espírito dele. Ele já não continuou participando daquelas tormentas. Ele foi elevado. Depois ele teve um momento em que ele ainda estava às apalpadelas e não conseguia identificar de pronto o que estava acontecendo de fato com ele, em torno dele, mas logo ele se recompõe espiritualmente e diz: o servo verdadeiro de Jesus, mesmo que esteja às apalpadelas, cego, compete a ele continuar servindo ao Senhor. E nessa recomposição, logo ele tem o seu olho aberto e já chega um benfeitor que ele vai reconhecer ele, inclusive, como espíritos de escola que houveram auxiliado ele na caminhada dele enquanto encarnado, como Gamaliel, Ananias, que aos poucos ele vai ali fazendo o reconhecimento de tantos quantos o esperavam nesse momento, que ele retornava da carne. E acabou que naquele momento ali ele já é elevado e retoma o prumo moral por um hábito que ele tinha construído nobre. Por isso que quando a gente fala a questão do hábito do indivíduo, que é uma disciplina que eu impinjo para estabelecer aquele hábito, que tem aí uma janela a priori de 21 dias, que é mais difícil, mas depois que eu consigo sustentar uma atitude mental por esses 21 dias já vai ficando mais fácil, mesmo que continue me pedindo essa vigilância. Mas quando o indivíduo ele tem essa busca pelo bem e ele está nessa faixa nobre e traz aí o mérito que ele tem, vai acontecer que mesmo que ele esteja sob uma situação de suplício, o espírito dele pode ser retirado pelo benfeitor daquela situação. A gente tem um outro relato, que é o de Joana d'Arc, que seria aí a reencarnação de Judas Iscariotes, ali na encarnação em que o seu espírito ele já saiu redimido da situação da traição do Cristo e foi então reaceito ali no colégio apostólico, porque hoje Judas Iscariotes é um espírito puro. E ali na pele de Joana d'Arc, quando ela foi encaminhando ali para a fogueira, porque ela quis sorver até o último gole, acabou que no momento ali que as chamas começaram a tomar ela, ela já tinha sido torturada, ela estava ali para ser queimada viva naquela chama, o espírito dela foi retirado, ela não viveu as tormentas da chama. Então, é sempre mais fácil ajudar o agredido, a vítima de uma situação de duelo, porque aquele que é violentado, nessa condição, o benfeitor conecta com ele, se ele não revoltar, se ele se manter na faixa do amor.
E aí é possível, então, poupá-lo de muitos dissabores daquele momento e até retirá-lo, para que ele não participe de coisas que estão sendo feitas na sua direção. Mas o agressor não. O agressor está se comprometendo perante a lei de causa e efeito. O agressor, ele está manchando a sua consciência. Então, ele, de ambos ali naquela situação, agressor e agredido, o agressor é o que mais precisa da nossa ajuda, da nossa oração, da nossa mão estendida, porque é um espírito enfermo que requer aí muito tempo para poder resolver o que ele está fazendo naquele momento de insânia, qual agressão que ele está cometendo, e que nesse sentido, quando a gente pega, por exemplo, essa questão do homem que veio agredir esse cavalo, inclusive por ser um animal, ainda não ter expiação, porque o espírito que habita os animais, que ainda não tem o pensamento contínuo como os humanos, considerando aí os outros animais que estão aqui conosco na Terra, nenhum deles tem pensamento contínuo como humano. Por isso que não tem responsabilidade, nem livre-arbítrio, nem manchamento de consciência perante a lei de causa e efeito. Portanto, não tem o que arrepender, nem expiar e muito menos separar. E esses animais, considerando os outros, tirando a espécie humana, quando eles desencarnam, eles não vão para regiões de umbral, treva, abismo. Eles vão para regiões de cuidado, que acolhem, porque são especializadas em acolher os espíritos dos animais, e ali eles são preparados para encarnar novamente. Então, aquele cavalo ali, como um espírito que ainda não tem o que expiar, naquela agressão que ele sofreu, ele pode ter sentido dor, inclusive porque a gente tem aí a dor evolução, que é uma experiência que é usada pelos benfeitores enquanto permissão que eles dão para determinadas situações pungentes que são feitas na direção de um animal, para que ele crie experiência. E acaba que é um processo de evolução para ele, não que a espiritualidade maior programe esse animal ser maltratado ou deseje isso. Mas se vem acontecer, pode ser permitido e no sentido aproveitado algum sofrimento por parte desse animal, porque vai auxiliá-la a ganhar experiência e a evoluir. Mas existe a intervenção do benfeitor que desliga aquele espírito ali daquele cavalo, daquela situação, e ele é levado. E vai lá na colônia que recebe os animais ser descansado, amparado, para depois entrar novamente na esteira da reencarnação num corpo orgânico, no caso, dentro da espécie do cavalo mesmo ou numa espécie acima, conforme a evolução desse animal. Porque nós temos aí alguns grupos que estão mais próximos do humano, como gato, cachorro, cavalo, muar, macaco, elefante. E é uma gradação. O espírito ele vai subindo, uma escadinha após a outra, de uma espécie para outra. E nesse sentido, que se a gente pegar então esse cavalo, ele estava numa condição de amparamento na direção dele, mesmo com a dor que ele sofreu. Mas o agressor manchou sua consciência, comprometeu seu destino naquela atitude. Naturalmente que sob a sinergização de obsessores, que acabam instigando ele a esse tipo de loucura e participando com ele disso, porque sempre tem a turminha que vem ajudar a gente naquela ação infeliz. Da mesma forma que a gente tem os benfeitores que nos emulam ideias boas, que nos estimulam uma decisão saudável, que nos dão uma intuição elevada, e se percebem que nós estamos receptivos a isso nessa faixa, eles vêm nos ajudar a realizar coisas nobres. Da mesma forma, se eu tenho uma ideia malsã, um sentimento inferior, os obsessores, os espíritos que se afinam
com esse tipo de sentimento que eu estou trazendo, vem me intuir coisas ruins, vem me emular atitudes nefandas, como, por exemplo, linchamento e vingança, ódio, cólera, crime de todo porte, violência de todo teor. E nesse sentido que ali, naquele momento, com aquele cavalo, esse homem ele estava sob uma ação de obsessores, que não tiram sua responsabilidade do que aconteceu, porque ele continuou livre para escolher entre fazer o mal ou não fazer, mas existe atenuante e agravante, de acordo com a condição que esse indivíduo tiver. E depois de um acontecimento desse, esse indivíduo precisa de ajuda espiritual, de tratamento. E aí, quando a mídia divulga isso, sempre naquele ar de fofoca, acontece que a fofoca, a maledicência, a calúnia, ela emula vingança. É uma informação que é distribuída com esse tipo de premissa. E nesse sentido que, ao ser feito o vazamento dessa informação pela mídia, tantos quantos estão nessa faixa de locupletação com os espíritos vingativos se enchem de cólera e vão na direção desse rapaz para vingarem pelo que ele fez com o cavalo. Então, complica ainda mais, considerando o número de pessoas que têm a sua consciência manchada, e acaba que não encontra o fim, porque a vingança ela não sacia. Vingança sempre gera mais vingança, não importa quem esteja envolvido. O que nos liberta desse estado de coisa é quando eu levanto a bandeira da paz, dou perdão e decido por um destino melhor para mim. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, das ideias materialistas, são ideias que nos emulam, vinditas. E acaba que o indivíduo, ele, achando que o termo da sua trajetória está aqui e que não há algo de melhor para ele depois que ele sai daqui, ele também vai achar que não tem consequências pelos atos que ele tiver, que ele pode escolher sem maior preocupação o que ele vai fazer ou deixar de fazer, porque acaba que a experiência dele, depois da morte do corpo físico, não tem mais a continuidade dele. Então acaba que o materialismo dá a ele permissões de uma série de quedas e de monstruosidades, como que o autorizando, porque ele tem a ideia que termina a trajetória dele aqui. Por isso que o espiritualismo vem nos ajudar nesses despertamentos e por todas as consequências que isso nos faz acontecer. Quando a gente considera, por exemplo, que o sono é um dos ministros mais eficientes para recuperação e cura, vai dizer que quando o indivíduo está dormindo, ele pode ser desdobrado e levado para regiões de tratamento, se ele estiver buscando essa faixa, ou ele pode ir para regiões onde a situação dele complica ainda mais, espiritualmente. Porque quando nós estamos ausentes do corpo, a alma consegue se prover de prodigiosos recursos para a recuperação do carnal veículo em que estagia no mundo. E isso também vai significar uma munição de sublimes aprendizados, que é aquilo que o maior vai me trazer para me auxiliar nas atividades que eu precisarei realizar na vigília e, ao mesmo tempo, no trabalho pedido de mim no próprio desdobramento do sono mesmo. Por isso, gente, que
Quando a gente fala das nossas escolhas, que implica, inclusive, para onde nós nos deslocamos num desdobramento, mas também na vigília, as escolhas que nós fazemos, porque a todo momento nós somos chamados a fazer escolhas, a tomar decisões. E na maior parte dessas vezes a gente tem que ser rápido, tem que ser presto. E precisamos ter aí uma velocidade de análise de diferentes ângulos para descobrirmos o melhor meio de agir quando podemos e devemos. E para recuarmos quando devemos, mas não podemos, ou quando podemos, mas não devemos. Agora, quando a gente tem essa base do desinteresse moral, material, porque nós estamos imbuídos dessa verdade pela verdade, acaba que a gente vai conseguindo tomar decisões em menos tempo mais acertadas. Porque vai acontecendo aí uma circuitaria ligativa de elementos nobres. Por isso que quando nós falamos a questão da tentação, vai dizer que cada um é exteriormente tentado pela tentação que ele mente em si mesmo. E traz para nós que tudo aquilo que vier nos escravizar à miséria, à ignorância, à crueldade, ao crime, ao egoísmo, à preguiça, é fortalecimento da treva contra a luz. É um fortalecimento, uma energização do inferno contra o céu. Por isso que os sentimentos que tentam nos focar nisso precisam ser veementemente combatidos. Visto que as experiências que vão nos levar a podermos tecer essa harmonia interna, esse céu interno, são aqueles que nós escolhemos. Como, por exemplo, quando nós falávamos do umbral, que não é um local externo ao indivíduo, é aquilo que ele vive dentro de si, que se exterioriza. E nesse sentido que, conforme a maneira como eu vivo e aconteço dentro de mim, isso vai exteriorizar, como parecendo que é o local que eu estou, que é aqueles que estão comigo, que é na repartição que eu me encontro, mas na verdade isso vai refletir, espelhar aquilo que eu estou nutrindo, fermentando e conservando. Por isso que a paz, ela não vai ser conquista da inércia, mas sim um fruto do equilíbrio que precisa acontecer entre confiança em nós mesmos e fé no divino poder, no serviço, no suor pela vitória do bem. Porque aquele que traz essa fé contagiosa e poderosa, tremenda, ele consegue, então, fazer aí essa vitória do bem dentro de si mesmo. E isso vai se manifestar. Por isso que nossos atos vão tecer algema de cativeiro em nós ou asas de libertação, para nossa perda ou nossa vitória. Por isso a ninguém eu deverei a minha destinação, senão a mim mesma, porque cada um é herdeiro de si mesmo. Por isso que quando a gente fala da viagem do sepulcro, o maior vem nos dizer que
foi aprendida uma lição nova e grande, a de que nos achamos ligados indissoluvelmente às nossas obras próprias. Por isso que, na medida daquilo que eu oferto, tem a ver com aquilo que eu encontro. E isso a cada passo. Em sendo assim, todos os infernais lugares vão surgir, viver e desaparecer com a aprovação do Senhor, que vai tolerar criações semelhantes às humanas almas, como um pai que suporta as adquiridas chagas pelos seus filhos e que vai se valer disso para ajudá-los a valorizar a harmonia e a saúde. As consagradas inteligências, a criminalidade e a rebeldia em razão disso, não obstante admitirem e positivarem trabalharem por si mesmos, permanece a serviço do Senhor, que vai trazer corrigenda para o mal usando o mal mesmo. Por esse motivo, tudo na vida é manobração, movimentação para a vitória do supremo bem. Por isso que se nós formos trazer aí uma definição para o inferno, seria um campo vasto de desequilíbrio, estabelecido pela calculada maldade, nascida da voluntária cegueira e da completa perversidade. E às vezes nós vamos ter aí, domicilizados por Evos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham no egocentrismo e na crueldade, que pode, gente, durar séculos a fio. Nessa situação aí dementosa e de empedernimento no mal. Vão construir aí uma província larga vibratória em conexão com a terrestre humanidade. Porque todos os infernais padecimentos são criações dela mesma. E esses tristes lugares vão funcionar como necessários crivos para tantos espíritos quanto os que escorregaram nas deserções de geral ordem, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhe outorgar em menoscabo. Por isso que todas as almas que já foram investidas no conhecimento da justiça e da verdade, por esse motivo mesmo responsáveis por edificar o bem na terra, resvalam nesse ou naquele delito, caso isso venha acontecer devido a uma desatenção para com o nobilitante dever que o mundo lhes assinala, depois da morte vai estagiar nesses sítios por anos, dias, meses, reconsiderando suas atitudes, antes de uma reencarnação que lhe compete abraçar para o reajustamento tão breve possível quanto. Nesse sentido que ele vai precisar ter esse período de reconsideração daquilo que realizou. Por isso que, consoante traz nesse recorte, a minha desatenção, a minha invigilância com o dever pode significar séculos de expiações. Berço, túmulo, túmulo, berço. Por isso que nós somos chamados a ponderar nas nossas obrigações sagradas e a nos recordarmos de que é preciso vencer. Se a gente não quiser soterrar a nossa alma nesse breu dos séculos da expiatória dor. Por isso nós precisamos abraçar com severidade, com nobreza, os nossos deveres, as nossas obrigações. E nesse sentido que será um caminho que os resultados daquilo que a gente for fazendo, a gente já vai encontrando isso, de certa forma.
E isso vai dizer que eu dou não importância para a salvação, e quem sendo assim, isso só vai ser importante realmente para quem deseja salvar-se, que começa aí com esse perdão a mim mesma, com esse amor de mim para comigo. Porque quando eu tenho esse premisso, acaba que eu desejarei nesse areal fazer uma elevação do meu espírito, do estado de indignidade para um estado de dignidade. Até porque quando a gente fala do desamor, meu para comigo, isso é um estado de indignidade, de indigência. Inclusive porque quando nós consideramos a indigência mesmo, ela é moral. Porque mesmo que o mundo me apedreje, se eu me amo, eu me acolho. Eu vou me suprir desse sentimento elevado e por isso eu consigo me acolher, me compreender, me perdoar. E aí eu passo a desejar coisas melhores para mim, mesmo sabendo que há um preço a pagar por isso. Porque como a gente vai colher de acordo com as nossas obras, não será dado para nós de graça as benesses celestes. Porque isso seria eu colher independente das minhas obras. Como não é assim que funciona, mas funciona que a cada um será dado segundo suas obras, significa que é de acordo com o que eu fizer, primeiramente comigo, com aquilo que eu movimento, com o que eu faço, com o que eu sou, com o que eu faço com tudo que me foi emprestado, o que eu deixo de bom a partir disso. É a partir dessa questão que eu vou aí recebendo as consequências, boas ou ruins. Consono vai ser trago aí em Romanos 2,6. Então, acaba que a vida que exprime os desígnios do nosso Pai Criador assume atitudes para conosco adequadas às atitudes que a gente assume para com ela, porque a vida, ela nos devolve aquilo que nós fazemos, ela é um espelho que vai entregar para a gente aquilo que a gente entrega para ela. Consono vai ser trago em Palavras de Vida Eterna, capítulo 101. Então, eu vou ter um tratamento correto, de acordo com uma correta conduta que eu demonstre. Ela vai honrar o título que eu procuro honrar. Dignidade, aquele que dignifica. Instrução no nível em que eu me coloque. Experiência na pauta da minha escolha, até a questão da vivência. Eu vou ter experiência de acordo com aquilo que eu escolher. E, inclusive, isso implica valorizar a vida, valorizar as experiências que nós podemos ter aqui, escolher experiências melhores, valorizar as ensanchas. Porque, de acordo com esse valor que eu dou para a vida, para aquilo que eu posso viver aqui ou não, eu vou ter em retorno essas experiências e essas memórias, que vai depender aí daquilo que eu escolhi, daquilo que eu estou entregando. Distinção naquilo em que nós nos distinguimos, confiança no grau da nossa fé, que quando eu elevo isso, nessa confiança, nessa fé em Deus, em mim, e eu então transporto as montanhas morais para conseguir as vitórias sobre as sombras que ainda trago, acaba que eu tenho isso de volta. Versão daquilo ou diz conforme o que nós desejamos.
tudo que nós fazemos respeitável, a gente recebe o respeito daquilo. Tudo que nós limpamos é devolvido para nós na forma de clareza. Então, até o esforço que eu tenho para as minhas elucubrações mentais, as minhas reflexões, as minhas autoanálises, até mesmo, gente, quando eu aceito perder a minha vida pela causa do Cristo. Quando Pedro ali diante de Jesus dissera para ele: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Nós perdemos a nós mesmos para poder ir após o Senhor. E Jesus vai trazer para ele da recompensa no céu para tantos quantos negam a si mesmos, perdem a si mesmos pela causa do Mestre. Toma a sua cruz e o segue. Porque não é na terra que a gente encontra isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com os elogios que a gente recebe aqui, com os louvaminhos, porque são enganosos. Porque aquele que estiver procurando com a mão esquerda saber o que está fazendo com a mão direita, com vista a receber louvaminho, confete, ele vai chegar diante do Senhor no momento da sua prestação de conta, depois do seu desencarne, e vai ouvir de Jesus: você já recebeu sua recompensa, porque na terra aquilo que você procurou fazer de bom foi para ser visto pelos homens, louvado por eles, evidenciado. Então Jesus nos ensinou a fazer caridade e diz: quando você fizer algo elevado, nobre, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Porque se eu tiver com algum tipo de intenção ao fazer aquilo, se não for fazer o bem por fazer o bem, se tiver algum outro tipo de intenção nesse sentido, eu comprometo a minha ação. Claro que é melhor a gente fazer aquela ação boa, mas se eu não estiver desinteressada, devotada ao bem pelo bem, acaba que essa pretensão inferior que eu trago vai me fazer perder aquele fruto. Por isso que aquele que realmente é sincero nesse engajamento no dever, nesse devotamento ao nobre, ele vai fazer o cumprimento do seu dever, se engajar na sua obrigação moral com total desinteresse, seja material, seja moral. E, inclusive, chegado nesse ponto, o indivíduo ele evita tudo que possa ser insuflação do seu ego, confete e elogio na sua direção. Ele desvia disso. E a gente tem, inclusive, exemplos, como Divaldo, Chico e outros aí, espíritos de escola que estiveram entre nós, que não gostavam de ser elogiados. Que quem vinha para ficar elogiando, eles acabavam que discretamente se afastavam. Porque quando alguém fica fazendo isso na nossa direção, é uma casca de banana em cima de um ovo quebrado, para a gente cair. Porque é enganoso, é ilusório. Devido a ser uma ideia materialista. Porque a verdadeira vitória, ela é dentro de nós. É a nossa consciência que registra isso. E ela é na renúncia silenciosa, mas constante, otimista, entusiasmada, fiel ao Cristo. E, ao mesmo tempo, esse desejo do nobre pelo nobre. Enquanto aí essa proposta de seguir ao Cristo pelo Cristo. Por isso que, chegado nesse ponto, a gente se perde da gente mesmo feliz. Porque é realmente negarmos a nós mesmos, perdermos a nossa vida pela causa do Mestre. Por isso que
seja qual for a posição que nós estejamos situados, nós vamos ter a resposta da vida no tipo de vida que nós procuramos. Porque quem bater vai abrir, quem procurar vai achar. Por isso que desvalia ou merecimento, inquietação ou paz, alegria ou dor, luz ou sombra, no nossa ruela, será sempre moral salário, de acordo com as nossas obras próprias. Por isso que, se por um lado eu estou desinteressada, seja materialmente, seja moralmente, por outro lado, o moral salário vai chegar até mim. E é por isso, gente, que nós precisamos estar atentos para escolhermos o tipo de vida que melhor expresse aquilo que somos. Porque nós temos aí a oportunidade de fazer essa decisão a cada momento. E nesse sentido que quando eu faço essa vivência de uma vida, de um trajetoriar que seja a melhor representação do que eu sou, isso vai dizer de uma coerência, isso me fortalece, me unifica, me harmoniza e aumenta inclusive a minha resiliência, a minha resistência moral, a minha compaixão, a minha produção de frutos elevados, que vão poder ser distribuídos aos elfos. Porque eu estou aí nessa vivência que representa melhor aquilo que eu sou, mesmo que ninguém viva isso. Mas eu abraço corajosamente, intrepidamente, aquilo que melhor representa o que eu sou. E mesmo que isso seja e trago o outro como santarronice, caretice, mas é a minha escolha livre, definitiva. Inclusive, assim, existem escolhas que a gente faz e que tem a ver com aquilo que importa para nós, que vai ser taxado de fanatismo, de excesso. Quando Jesus mesmo ele diz para nós que é tudo ou nada, que o morno, de fato, seria descartado. Se por um lado a gente precisa do local do equilíbrio, e precisamos dessa harmonia interna para fazermos a nossa regimentação espiritual, moral, por outro lado, nós precisamos ser com escolhas definitivas, severas e nobres na direção do que procuramos. Então, aquele que de fato deseja seguir esse caminho nobre, ele precisa fazer escolhas que traduzam isso, que representem isso. E que são escolhas que a visão do materialismo é fanatismo, é extremismo, é excesso, mas que na verdade são entregas totais da nossa vida pela causa do Mestre. Então, por isso que é uma opção que eu preciso fazer. É um trabalho meu comigo que vai dizer do que realmente eu quero, do que realmente eu desejo querer. De onde está o ponto central, o foco central do meu desejo. Porque uma coisa, gente, é o febril demasiado, entusiasta. Fogo de palha quase sempre. Ou simulacros com ardores ocasionais que supre com abundância de palavra a falta de ato.
de constância. A convicção verdadeira, ela é refletida, ela é calma, ela é motivada. Ela revela-se como verdadeira coragem pelos fatos, pelas minhas atitudes, pela minha perseverança, pela minha firmeza, pela minha renúncia, pela minha resiliência, pela minha abnegação. O moral desinteresse e o material desinteresse é a pedra de toque verdadeira, da sinceridade, do devotamento, da severidade no dever elevado, conforme Kardec traz para nós na Revista Espírita de 1869. Nesse sentido que é uma experiência onde teremos esse foco do nosso trabalho doativo com Jesus e vamos, a partir desse areal, em meio à tempestade que for, nos mantermos dignos nessa proposta que abraçamos, nessa humildade que disfarça esplendor, que combate veementemente elogios, mas que vence cada desafio, cada óbice com intrepidez, com valor moral. Por aquilo que Jesus nos traz de intuição, sabedoria, a gente vai vencendo dependências e nos embates a gente vai saindo melhor. E vamos aí fazendo, porta dentro da alma, as fermentações das virtudes que nos trazem a verdadeira felicidade.